Boa tarde, eu sou o pastor Antônio Ramos, esse é meu amigo pastor Marcelo Barcelos. Nós estamos aqui no sul de Minas Gerais, na cidade de São Lourenço, hoje, dia 24 de janeiro de 2026. Agora são 17 horas e 30 minutos. E a gente está aqui tendo uma conversa sobre missões, sobre aquilo que Deus tem colocado em comum no nosso coração, no meu e do Marcelo, no que diz respeito ao missionário. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. É bom conversar com você aqui, gravar esse vídeo, para a gente apresentar depois para as pessoas que não conhecem a sua história com a obra missionária, a minha história com a obra missionária. Eu sei que você hoje é líder de uma missão chamada Missão Você Mais Um. Você tem, há alguns anos, né, liderado um grupo de irmãos de igrejas das mais diversas possíveis. Interdenominacionalmente, você tem desafiado irmãos para a obra missionária. Mas como é que nasceu isso? Nasceu da onde? Quando? Qual o objetivo que tem hoje a missão? E eu já vou fazer uma última pergunta para você começar a responder na ordem que você achar melhor. Por que a missão hoje não é como uma missão como tantas outras que têm seu CNPJ, seu escritório, seus funcionários? Então, por que a missão Você Mais Um é diferente? Não tem essa estrutura? Então, missões, né? Eu frequentei uma igreja, uma denominação, que durante 12 anos nós ficamos lá, e o que eu conheci, o que me foi apresentado sobre missões? Foi um culto uma vez por mês, que era um domingo por mês, era Culto de missões. Culto de missões. Enfeitava-se a igreja toda com muitas bandeiras, tirava-se aquela oferta especial, dizia-se que ia para o campo missionário, mas durante esses 12 anos eu nunca conheci um missionário, nunca fui desafiado a visitar um campo missionário, a orar por um campo missionário, simplesmente a gente ofertava uma vez por mês por missões. Na verdade, eu vim ter intimidade, conhecer um pouco mais sobre missões, quando eu conheci o pastor Sebastião Gomes, né, o saudoso pastor Sebastião, já falecido. E aí ele chegou lá no sítio e a gente começou a conversar, e ele tinha um sonho de fundar uma associação que tinha por nome AME, Associação Missionária Evangélica. a Associação Missionária Evangélica. O objetivo dessa missão era, na verdade, criar uma parceria, montar-se uma base no Rio de Janeiro, aonde o objetivo dessa missão, dessa agência missionária, seria pegar os nordestinos que estão aqui espalhados pelas igrejas do Rio de Janeiro, perdidos, com muitos dons, talentos, crentes, porém pouco utilizado pelo seu pouco conhecimento, pela sua formação acadêmica quase que nenhuma. Então aqui nas igrejas eles eram simplesmente membros ou alguns obreiros. E nós sabíamos que, tirando eles daqui, levando eles para o Nordeste, com pouco conhecimento que eles tinham adquirido aqui, né? Com pouco tempo que eles tinham aqui, com o pouco espaço que eles tinham aqui, que muitas das vezes era quase nenhum, lá eles teriam todo o espaço do mundo, e lá eles seriam uma potência, porque eles já conheciam o Evangelho, e eles estariam na sua terra de origem. Me permita uma parte aqui. Na verdade, eu penso que o pastor Sebastião tinha em mente é que a igreja das grandes cidades, ela tem uma grande dívida com as pequenas igrejas dos sertões do Nordeste, dos interiores do Brasil. As grandes igrejas das grandes cidades, elas estão cheias de migrantes que vieram das suas terras natais, que na verdade são Nordeste, Norte de Minas, né? Regiões pouco evangelizadas. Então lá o evangelho chegou muito que precariamente, nos povoados, nas localidades mais distantes, ainda há necessidade de se pregar o evangelho para muita gente que está presa ao catolicismo, à idolatria. E essas pessoas, aos poucos, quando eles iam crendo em Cristo, lá no interior, nos sertões, eles iam tendo suas vidas transformadas pelo evangelho. E daí eles sentiam vontade de melhorar de vida. E o que eles faziam? Migravam para as grandes cidades. Esses migrantes, né, ou melhor, imigrantes, partindo deles lá, imigrantes para nós, porque chegavam nos grandes centros,
eles eram acolhidos pelas igrejas, daí se tornavam porteiros, trabalhadores informais, né? Gente comerciante, gente da mão de obra da construção civil, gente de toda sorte trabalhando e vivendo nas grandes cidades, às vezes precariamente. E eles se tornavam crentes. Dentro das suas comunidades de fé, nas igrejas, eles se tornavam o que o Marcelo falou, gente simples, mas gente com algum conhecimento da palavra, porque estavam desenvolvendo na fé. O pastor Sebastião tinha em mente o seguinte: se esse povo voltar para a sua terra natal, eles conseguem levar com eles o evangelho, né? Para a sua terra natal, para os seus parentes, para os seus familiares, para os vilarejos próximos às suas localidades. E aí, pastor Sebastião queria desenvolver esses irmãos dando capacitação pela AME, né? Encontrar parcerias, igrejas parceiras. Ele não tinha em mente uma denominação, o pastor Sebastião não tinha, nunca teve preocupação com placa denominacional, mas ele queria que esses irmãos então voltassem. E aí ele criou a AME, que era a Missão Missionária Evangélica, com o objetivo de fazer esse trabalho, focar nesse propósito. Esse era o foco que o pastor Sebastião tinha. Desculpa cortar você. Então, aí nesse ponto, eu comecei a conhecer um pouco mais de missões e entender um pouco mais do universo, né, chamado missões. Quando nós estávamos elaborando o estatuto dessa agência missionária, já fazendo algumas reuniões, o senhor, né, na época, trabalhando na prefeitura, foi fazer uma vistoria no imóvel lá em Chapecó e encontrou lá o pastor Sebastião perdido, né, caminhando numa chácara lá. E aí Deus colocou no seu coração de que ali estava a solução para um problema do campo missionário de Piauí, né? Lá em Campo Maior, no Piauí. O senhor chama o pastor Sebastião, convida, ele aceita o propósito, e aí ele coloca o senhor aqui no Rio como para dar continuidade à AME. E aí nós nos conhecemos. Numa reunião na varanda da sua casa. Isso, aí nós nos conhecemos. Com o pessoal da AME. Isso, numa reunião onde o pastor Sebastião viria apresentar o senhor. Aí ficamos um tempo, o pastor Sebastião foi para o Piauí, ficamos um tempo lá, mas infelizmente, essa associação não foi à frente, né? O projeto não deu certo. Mas a visão do pastor Sebastião difere um pouco do que é a sua visão. Sim, diferia, né? Sim, então, ele queria um CNPJ, uma estrutura, né, institucional. Ele queria, exatamente, ele queria... Não, então, aí morreu ali, acabou. Beleza, aí eu conheci o senhor, e fui conhecendo mais ainda missionários, visitando o senhor, na época o senhor era pastor na Ilha da Madeira, conheci alguns missionários lá, participei de alguns eventos missionários, né, como a Festa do Camarão. Você se tornou parceiro de missionários a partir de mim, não foi? O Wilson não foi seu parceiro? Eu ajudei ele durante 2 anos. Wilson da missão... hoje é aposentado. Lá em Belo Horizonte. Na época o senhor me pediu para contribuir com a aposentadoria dele, com parte da Wilson, se você assistiu o vídeo aí, vai lembrar de Marcelo. Então, aí ali começou. Depois o pastor Sebastião, já se estruturando, estabilizado no Piauí, ele decide com seu Fusquinha sair do Piauí e vir para o sertão da Paraíba. Vamos falar um pouquinho desse Fusquinha também? Ele vendeu o carro, não foi? Vendeu uma casa? Não, ele vendeu uma casa. Não, então ele estava lá no Piauí, o trabalho começou a desenvolver, deu certo, começou a fluir de uma forma assim sobrenatural. O Fidelis e a Neucinda foram para lá para ajudar ele. E aí depois ele começou a deixar o Fidelis e a Neucinda e vir de Piauí para o sertão da Paraíba, para uma cidade chamada Aroeiras. Onde morava a sogra. Isso, um bairro chamado Xangrange, onde tinha a sogra, que ele começou a evangelizar a sogra. A sogra deu uma parte do terreno para ele, e ali ele começou o sonho de construir uma igreja. Mas não tinha nenhuma igreja. Não tinha nada. E Aroeiras também não tinha igreja congregacional. Congregacional nenhuma, não existia igreja. A gente está falando na verdade, do ano de 2008. Existia 2 igrejas onde os irmãos não se falavam, onde o evangelho não era muito aceito, né? Até porque, por causa do comportamento desses irmãos, os irmãos, na verdade, não falavam nem com o irmão da outra denominação, nem com os irmãos, nem com quem não era crente. Era uma igreja muito fechada. Muito fechada. Mas deixa eu dar um pause rapidinho aqui. Marcelo, desculpa. Podcast é assim, a gente às vezes interrompe, me perdoe, tá? Mas eu queria só lembrar também o seguinte, que o que faz o pastor Sebastião
ir para o Piauí, né? O pastor Sebastião era pastor batista nessa época, ele havia tido algumas dificuldades no último trabalho que ele tinha feito, uma igreja batista no Chaperó, e aí ele abre mão de ser pastor daquela igreja que ele começou e que hoje é uma igreja muito grande, né? Basta dizer que hoje tem uma igreja que tem ônibus, né? Que transporta os membros uma para das lá. maiores. Uma das maiores igrejas batistas de Itaguaí. Foi essa que ele começou em frente à chácara onde ele estava nesse dia. É da família dele essa chácara até hoje. E aí o pastor Sebastião estava desiludido. Falou, não vou continuar, não está dando certo. Nesse momento eu chego lá, chego com um problema enorme, que era procurar um obreiro para continuar o trabalho em Campo Maior, no Piauí, que havia sido iniciado alguns meses antes e havia tido um grande escândalo lá com o obreiro anterior e o trabalho podia correr o risco de fechar. Nós precisávamos de alguém para dar continuidade. Converso com o pastor Sebastião pela experiência vasta, plantador de igreja, várias denominações, ele aceita, eu levo ele para a nossa denominação, ele é encontrado pelo DEM no momento que o DEM precisava de um missionário, o DEM então encampa aquele obreiro, se torna um obreiro do DEM e ele vai para o Piauí. Quando ele fica em Campo Maior, só trabalhando em Campo Maior, que na verdade era para isso que ele tinha ido, ele começa uma igreja em Piripiri, que é uma cidade, talvez uns 50 quilômetros depois, não vou me lembrar agora, e começa alguns outros trabalhos ali naquela região, que hoje deram origem a pelo menos umas 3 igrejas congregacionais lá naquela região. Descobre obreiros, trabalha com esses obreiros, prepara esses obreiros. Hoje são pastores congregacionais. Um é o pastor Raimundo Coutinho, em Campo Maior, a igreja está lá bombando. O outro é o pastor Rotenildo, que está em Piripiri, que é a igreja mais, talvez seja a maior do Piauí hoje, a que tem feito o melhor trabalho congregacional no estado, né? E tem o Ricardo, que é irmão de Rotenildo, que está pastoreando Teresina. Tudo isso fruto do trabalho do pastor Sebastião, através do encontro que eu tive com ele, depois em contato com a AME agora, então ele entende que precisa deixar o Piauí com esses obreiros que Deus levantou através dele e partir para o Cariri da Paraíba. Aí ele começou lá um trabalho, a sogra dele deu um terreno, e quando a gente descobriu, quando a gente soube desse trabalho, ele vendeu a casa, o único patrimônio, o único imóvel que ele tinha, em Itaguaí, né? Que era em Itaguaí, estava em fase de acabamento. Ele vendeu tudo e começou lá. O Fusca também entrou nesse negócio dessa... Não, depois entrou. Primeiro ele vendeu lá e começou essa igreja, em Xangrande. E aí a gente soube dessa coisa, chamamos ele, assim... Atenção. Chamamos muita atenção com ele, brigamos muito com ele pela idade, enfim. Mas ele não tinha jeito. E aí foi aonde, um dia ele me pediu o sítio emprestado, foi lá no sítio, onde ele queria fazer uma reunião com os pastores congregacionais da região de Itaguaí, onde ele agora era membro da segunda igreja. Que ele manda recursos para a cisterna, né? Do pastor Fioravante, ovelha do pastor Fioravante. Ele faz essa reunião lá no sítio e pede os pastores para se reunirem para orar em prol desse projeto. E ele tinha um projeto da cisterna. E aí ele me deu uma palavra e eu falei assim, por que a gente vai se reunir uma vez por mês? Vamos estabelecer aqui no sítio um culto missionário toda segunda-feira, e toda segunda-feira a gente vai se reunir com o propósito de tirar a oferta e orar pelo pastor Sebastião. Então, não existia um projeto, não existia outros missionários. E agora não existia também uma placa denominacional? Não, o projeto era Paraíba, Nordeste, né, construir a cisterna, e aí nós começamos a se reunir, todas as segundas-feiras a gente se reunia, arrecadava dinheiro, juntava o mês todo, e todo mês a gente mandava todo o recurso para o pastor Sebastião. Aí começa a ser diferente daquele culto de missões que acontecia e que você não sabia para onde o recurso ia. Não, agora vai para o pastor Sebastião. Só que a coisa começou a tomar forma. Através do pastor Sebastião, da congregacional, veio a Edna, né, que hoje está em Almadina, no sul da Bahia. Aí conhecemos o Serginho e a Francisca, que estão lá no Mali, na África. E foi surgindo outros missionários. Pastor Grife, Rosemary, que estão lá. Aí foram surgindo outros missionários. E aí
pô, não dá mais para ser uma reunião de oração. Não, enfim, a reunião de oração acabou. Porque todo mundo queria que eu virasse igreja. Eu nunca tive o objetivo de me tornar igreja. Todo mundo queria um CNPJ. Todo mundo queria um CNPJ. E muita gente insatisfeita com as suas denominações, com as suas igrejas, com seus pastores, vinha para o Sítio Recanto da Paz, queriam que eu abrisse uma nova igreja. E eu sempre fui contra, e como sou até hoje, falo para todo mundo que não vou fazer. Tanto é que dessa nossa reunião surgiram duas igrejas, grupos que saíram da gente, se dividiram e formaram igrejas, mas nós permanecemos lá. E aí, depois de um tempo, já um tempo, a gente, vamos crescer esse negócio? Aí vamos criar um projeto? Aí foi onde surgiu o projeto Missão Você Mais Um. Quantos anos tem desde esse início? Eu estou falando de 2008, não é isso? Então, a gente estava fazendo uns cálculos aí, de 12 a 13 anos. Uhum. E por que o nome Você Mais Um? Já que a gente não consegue pegar os meandros de todos os detalhes. Por que o nome Você Mais Um? Então, quando a gente foi dar quando a gente foi sugerir virar um projeto, aí ficou aquela coisa, cada um dava uma ideia, né? E aí acho que foi a Alessandra Vocês eram em número escolheu. De quantos nessa época? Então, questão de número, a gente tem uma coisa até interessante. A gente, quando a gente se reunia todas as segunda-feiras, a gente nunca era menos que 12. Nunca. Não eram os mesmos sempre, não eram os sempre mesmos. Não eram os mesmos sempre. Sempre vindo gente de fora. Mas a gente, tipo assim, eu não me lembro. Uma vez, faltavam uns 15, 20 minutos para terminar o culto. Chegou mais um para completar. E aí nós estávamos em 9 pessoas. E eu lembro que alguém comentou: poxa, hoje nós não vamos atingir o número de 12. E aí chegaram 3 pessoas, faltando meia hora para acabar a reunião, para formar os 12. Então, assim, nós sempre fomos, né? E era sempre rotativo. Tínhamos um grupo fixo, que sempre teve junto, que nunca faltou um culto, mas tinha aqueles que vinham de outras igrejas. Então, às vezes a gente reunia muita gente, às vezes pouca gente, enfim. Como nós já tivemos eventos lá, culto lá missionário, de ter mais de 200 pessoas, mas tem dia que tem 20. Mas a gente nunca deixou, né, de nos reunir com esse propósito. Então, assim, e por que a minha resistência ao CNPJ? Por que a minha resistência ao que realmente criar um corpo jurídico para tudo isso? Pelo que a gente ouve, pelo que as histórias que a gente sabe, né, que toda a infraestrutura que você cria, ela começa a gerar custos. Uhum. Então, tipo assim, eu já tive relato de associações que consomem 30%, 70% do que ela arrecada, ela consome nas suas estruturas. A própria base. Só na base. Se sobrar para o resto. Só na base, porque ali ela tem a ajuda do presidente, o pagamento do aluguel do imóvel, conta de telefone, aí tem a secretária, e isso vai criando um consumo que faz parte. Mas como é que você vai fazer a obra de Deus, a obra missionária, se quase todo o dinheiro que você arrecada fica ali mesmo, é um fim em si mesmo, né? Então, aí no final, exatamente, então você arrecada, você doa R$100 para uma obra missionária e depois você fica sabendo que só foi 30, porque 70 foi consumido ali na base. Então, esse é o meu problema em relação ao CNPJ. Eu crio um CNPJ, a primeira coisa que eu tenho que ter é um contador. Uma diretoria formada, os custos dessa diretoria cobertos. Enfim, vai gerando um monte de custos. Um local para você hospedar, né, esse alvará de funcionamento. Exatamente. Agora vamos lá. Você Mais Um, a ideia era que você sempre queria que mais um viesse. Isso aí, traga mais um. A proposta é sempre essa. Qual o culto que teve mais gente hoje da missão Você Mais Um no sítio, nesse tempo todo? Umas 200 pessoas já teve lá? Sim, já. Então, e, gente, sim, lembra de cultos assim, onde houve alguma coisa diferenciada, que você julga ter sido assim, cultos marcantes, importantes? Você teve missionário lá, por exemplo, do Peru, pregando lá, né? Sim. Uma equipe missionária do Peru. Pregando e cantando lá. Nós tivemos do Peru, tivemos aquela... Carlinhos Félix, cantor, né?
mundialmente conhecido, esteve lá no sítio, gratuitamente, cantando. Jeová Nissi. Jeová Nissi, aquela companhia de artes, de né? arte missionária, tipo, que é conhecida também missionários no que Brasil trabalham no Brasil e fora do Brasil, inteiro. tiveram já com a gente Teve o participações. Serginho, do Mali, lá da África, em férias aqui no Brasil, né? Enfim, assim, Deus tem nos surpreendido. Na verdade, eu já tive gente da Bolívia, eu tive um pessoal lá, sem ser a família Griffith, que também trabalhava no Peru. Então, assim, que já passaram por lá, que nós também já ajudamos, entendeu? E ofertas, Marcelo, vamos lá. Por favor, você lembra de um valor assim, exorbitante, abençoador, assim, maior, que você possa pensar, meu Deus, como é que essa oferta saiu de um grupo de gente tão simples e humilde para fazer a obra missionária e esse povo veio aqui e abençoou no culto com uma oferta tão maravilhosa como essa? Então, se a gente for realmente falar de ofertas, quando a gente não era o grupo missionário, Missão Você Mais Um, quando eu não tinha todo esse custo operacional que a gente tem hoje, que você não repassa. Que eu não repasso, é tudo doado pelo sítio, sim. Quando nós éramos lá, todas as segundas-feiras, e nunca era menos que 12, tá? E naquela época eu não doava nada, cada um levava um pão, cada um levava uma garrafa de café, um leite, para a gente ter aquela confraternização, não era o sítio que doava. Cara, a gente teve época lá da gente mandar, naquela época, 3, 4, 5 mil por mês, um grupo de 12 pessoas. Por mês para o pastor Sebastião. Um grupo de 12 pessoas, né? Foi quando ele construiu as igrejas que estão hoje, né, que é Xangrande, não, Xangrande ele construiu sozinho, que Gado Bravo, Lagoa de Umburana, comprou, na verdade, Carapebas. Mas na verdade eles compraram à época também um terreno, que a gente não vai falar sobre isso aqui agora, mas um terreno na cidade de Aroeiras. Carapebas. Então essas igrejas, na época da construção dessas igrejas com salas, com cantina, com cisterna, foi a época que o Missão ainda não era missão, mas que mais ajudou, porque 100% do que a gente arrecada, a gente mandava para ele. Isso até hoje é verdade, né? Isso a gente mandava para ele. Hoje está lá as igrejas, né? Igrejas estão caminhando sozinhas já. Tem novos obreiros. Novos obreiros do local, obreiros da região, que aí a gente já não considera mais como missionários, né? São pastores locais. São pastores locais, têm o seu trabalho, têm a sua... Enfim. Mas a história toda é essa. E hoje a gente tem aberto parcerias. Hoje a gente tem surgido novos desafios, né? Como eu, nessa última semana mesmo, eu fui desafiado por 2, 3 pessoas que vão para o campo missionário pedindo ajuda do Missão Você Mais Um. Então, a minha maior dificuldade hoje é manter, né, esse grupo. Eu, às vezes, sou questionado, como que você conseguiu, durante todo esse tempo, manter esse grupo em volta de você, sem ter um CNPJ, sem ter uma prestação de conta? Porque prestação de conta ninguém pode falar que não teve, não, porque assim, não, então, mas assim, é uma prestação de conta com total transparência, não tem formalidade, não tem a formalidade de nada, mas é tudo muito bem transparente, né? E o que eu falo é o seguinte, irmão, se você não confia em mim, no sentido da gente liderar isso, da obra que a gente quer fazer, você não pode caminhar comigo, entendeu? Se não for nessa base, eu prefiro que nem confie, nem caminhe. É porque a Missão Você Mais Um, ela não tem um livro caixa de entradas e saídas registrado para guardar, para te entregar, para você analisar no Conselho Fiscal e depois dar relatório para uma assembleia. Não tem isso. A Missão Você Mais Um, a cada culto que termina, no meio do culto, o Marcelo designa 2 pessoas, geralmente visitantes, que foram a primeira vez ali, para que eles contem aquelas ofertas. Eles vão lá, contam as ofertas e trazem o valor. O valor é transmitido imediatamente, ao vivo, pela transmissão que está sendo feita do culto e para os que estão presentes ali. Entra dinheiro do Pix, o Marcelo junta, a irmã Márcia Tesoureira, ela apresenta o valor é somado. Depois de uma semana, no máximo, algum dinheiro entrou depois do culto, o Marcelo junta aquele montante e ele põe uma postagem lá no Facebook, que está salvo lá. Não tem um livro caixa formal, mas está salvo. Se você achar a página do Missão Você Mais Um no Facebook, você vai ver os cultos anteriores, cada oferta que foi arrecadada, para onde elas foram enviadas. Irmãos, é algo maravilhoso, sabe? Eu penso que a igreja precisa voltar a essa simplicidade.
A igreja precisa voltar ao que era na igreja primitiva. Não tinha templo, não tinha pastor, né? Não tinha CNPJ, não tinha organização formal. Tinha irmãos que se reuniam nos seus lares, dia a dia, partiam pão juntos, né? Tinham tudo em comum. E o evangelho era pregado, dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Marcelo, a gente tem meia hora já de gravação. Legal falar com você, legal ouvir o seu testemunho, legal a gente poder, sabe, passar um pouco disso para quem não conhece a missão. E se você não conhece a missão, se você não conhecia ainda o Marcelo, se você não me conhece, né, a gente está à disposição para conversar com você. Então, eu queria fazer parte desse movimento, né? Eu gostei desse negócio aí que não tem formalidade, nome, placa. Quer conversar com a gente? A gente procura gente séria, crente, servo de Deus, que foca no reino e na vontade de Deus de que a obra missionária seja feita por cada um de nós que somos discípulos de Jesus. Amém. Se você quiser, você entra em contato com a gente. Eu posso botar no final desse vídeo, que vai ser editado para ser publicado, o nosso telefone, o telefone do Marcelo, meu telefone. O líder da missão Você Mais Um chama-se Marcelo Barcelos, pastor de uma igreja evangélica chamada Comunidade Atos, lá em Nova Iguaçu. Ele é também empresário do ramo de entretenimento, trabalha com um sítio, que é um sítio para locação, para eventos, enfim, para retiros de igreja, para encontros familiares, de empresas, e aí você vai poder conhecer o Marcelo, né? Quem é o Marcelo? Marcelo é um bivocacionado, eu também sou pastor congregacional, sou líder na minha denominação, sou servidor público federal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, divido o meu tempo sem atrapalhar em nada a obra de Deus, sirva ao Senhor, né? Como prioridade na minha vida, é o que o Marcelo faz. Ele não é primeiro empresário para depois ser pastor, ele é pastor para depois ser empresário. Eu também não sou servidor público para depois ser pastor. Eu sou pastor para depois ser servidor público. Então a gente está aqui para fazer a obra de Deus. Você está querendo caminhar com a gente? Você se sentiu desafiado? Você quer conhecer esses missionários que estão distantes e que a gente tem ajudado, tem contribuído? Tem gente no norte de Minas, né? No Vale do Jequitinhonha, tem gente no Peru, tem gente em Moçambique, na África, pastor Luiz e irmã? Pastor Neusimar. Pastor Neusimar. Tem gente lá no norte da África, pastor Sérgio e Francisca. Tem gente no sul da Bahia, que é Edna. Tem gente no sul do Brasil, pastor Isaías, trabalhando entre os índios, Caingangue e Guaranis, lá na cidade de Redentora. Eu talvez pudesse falar mais aqui. Tem o pastor Samuel e Ana Cláudia, né, que estão lá também entre os Caingangue, entre a divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pastor Grife e Rosângela, que estão em Arequipa, no Peru. Então tem gente em todo lugar. E você é convidado por nós. Se eu esqueci alguém aí, me perdoe, mas é convidado por nós. Você quer participar com a gente? Pastor, eu queria ajudar nisso aí, eu queria conhecer esses missionários. Olha, nos cultos missionários a gente pega testemunho desses irmãos, transmite no Data Show. Nos cultos missionários, que agora é uma vez por mês, primeira segunda-feira de cada mês. Segunda-feira de cada mês, durante todo o ano de 2026 já está feita a agenda. Segunda-feira de cada mês, às 19h30, lá no sítio Recanto da Paz, em Santa Cândida, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Você está ouvindo aí, assistindo, não sei de onde? Então, grava aí, tá? Faz contato com a gente com o telefone que vai aparecer embaixo do vídeo e a gente passa maiores informações. Você quer participar? Você quer se envolver? Deus está te chamando para fazer parte da missão Você Mais Um? Então você está convidado, tá bom? Marcelo, suas palavras finais. Se você estiver no Rio de Janeiro, na cidade de Itaguaí ou nas cidades próximas, dia 9, agora 9 de fevereiro, nós teremos o nosso próximo culto missionário, e você é nosso convidado. Vai ser um prazer, Irmã Joyce, uma honra receber vocês, tá? Foi uma honra, foi um prazer estar aqui junto com vocês, poder falar um pouquinho do Missão e te desafiar. Venha você também ser mais um, e após você vai vir mais um. E assim nós vamos caminhar divulgando, né, o reino de Deus. E trabalhando em prol da obra missionária. Do sul de Minas, uma tarde bonita,
do mês de janeiro de 2026. Para você, onde você estiver, uma boa tarde, que Deus te abençoe. Um grande abraço, conto com você, com as suas orações, com o seu apoio. Como Deus é bom. Chegamos aqui debaixo de chuva e quando decidimos fazer o vídeo, fomos presenteados com esse lindo sol. Deus abençoe. Abraço. E até a próxima. Valeu. Ai. Olha o sol, cara. É.